Graça e paz. É com muita alegria que mais uma vez podemos estar aqui para podermos louvar o nosso Deus e adorá-lo como só Ele é digno. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, no capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 20. Tiago 5, do versículo 7 ao versículo 20. Encontra-se na página 1153 das Bíblias que se encontram à vossa frente. Tiago 5, do versículo 7 ao versículo 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Sede, pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo da aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nesta hora queremos colocar diante de Ti o nosso coração. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa guiar este momento e que tudo o que for dito e feito glorifique o Teu nome. Que possamos ouvir a Tua voz esta manhã e praticar as Tuas verdades no nosso dia-a-dia. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos numa sociedade que cada vez mais se preocupa em ter a sua independência, a sua autonomia. As pessoas querem viver sozinhas para que possam tomar as suas decisões sem dar satisfações a ninguém. A ideia constante é, eu consigo sozinho. E reparem, irmãos e amigos, essa mentalidade já entrou nas nossas igrejas. Hoje ouvimos conceitos como a minha espiritualidade sou eu e Deus. Eu estou a fazer a minha própria caminhada. Ou eu tenho a minha fé. Ou eu não preciso de ninguém. Estou bem sozinho. Mas quando nós olhamos para esta parte final da carta de Tiago, ele combate esta mentalidade. Os 2 episódios imediatamente anteriores que pregámos, as últimas vezes que pregámos Tiago, são muito parecidas àquilo que eu acabei de apresentar de pessoas que querem viver a sua própria espiritualidade, que têm a sua própria fé ou que dizem que não precisam de ninguém e que estão bem sozinhos. Do capítulo 4, versículo 13, ao capítulo 5, versículo 6, nós podemos ver que as pessoas que Tiago estava a falar não são muito diferentes. Eram pessoas que estavam cheias do seu orgulho. Eram pessoas que queriam ser autónomas e independentes. Mostravam ser egoístas e até oprimir os outros. No fundo, elas estavam a mostrar o seu individualismo constante.
Mas reparem, irmãos e amigos, nesta passagem, Tiago está a fazer o caminho exatamente inverso. Ele mostra que os cristãos não devem seguir este caminho do individualismo, mas sim o caminho comunitário, aquilo que nós hoje chamamos o caminho da Igreja. Tiago mostra, nesta parte final, a forma como os cristãos devem viver perseverantes até à volta do Senhor Jesus Cristo. Ele mostra que o cristão deve perseverar, não de forma isolada, mas com os seus irmãos, orando com os seus irmãos, confessando os pecados com os seus irmãos e cuidando dos seus irmãos. A fé cristã não foi feita para ser uma caminhada individual. Reparem, irmãos, Deus não apenas nos salvou, neste caso não nos salvou de forma individual, mas Ele coloca-nos no seu povo e chama-nos a estarmos em igreja, em corpo, para podermos adorá-lo e glorificá-lo como só Ele é digno. Por isso, para nós abordarmos este texto, eu proponho que possamos vê-lo em 3 pontos fundamentais e que vamos ver ao longo desta manhã. O primeiro ponto será perseverar juntos até à vinda do Senhor. O segundo ponto será perseverar juntos em oração. E o terceiro e último ponto será perseverar juntos, cuidando uns dos outros. Vamos então começar com o primeiro ponto, perseverar juntos até à vinda do Senhor. E que se encontra, neste caso, na secção entre o versículo 7 e o versículo 12. Reparem, irmãos, Tiago inicia esta secção dizendo: sede, pois, irmãos, pacientes. E este, pois, é importante para nós percebermos de onde é que isto vem, porque acaba por ligar diretamente com os versículos imediatamente anteriores, do versículo 1 ao versículo 6 e também da passagem do capítulo 4, versículo 13 ao 17. Tiago tinha acabado de denunciar os ricos, que eram injustos, exploravam os trabalhadores, oprimiam os mais pobres, viviam de forma egoísta. E daí vem uma pergunta: como é que os cristãos devem viver à luz deste sofrimento? Como é que os cristãos devem reagir quando são tratados desta forma? E a resposta de Tiago é simples e concisa: sede pacientes. Mas agora é importante, irmãos, perceberem que esta paciência não é uma paciência passiva, ou uma paciência de quem se conforma com aquilo que está a acontecer, ou aceita o mal de forma silenciosa e apática. A palavra que está aqui tem a ideia de perseverança, de quem fica firme e resiste de forma constante e tem capacidade de permanecer fiel, mesmo debaixo destas injustiças, mesmo debaixo desta pressão, mesmo debaixo destas dificuldades. E para explicar isso, Tiago usa, reparem, irmãos, o exemplo de um agricultor. Reparem que ele traz um agricultor que trabalha, que prepara a terra, semeia as sementes e cuida do campo. E depois o que é que o agricultor faz? Precisa de esperar. E reparem mais uma vez a ideia da dependência que temos vindo a falar nas últimas pregações. É o agricultor que traz a chuva? É o agricultor que vai dar o crescimento àquela terra? Não. Então esta perseverança que Tiago está a chamá-los é uma perseverança em dependência. É o oposto da figura das pessoas do capítulo 4, versículo 13, ao capítulo 5, versículo 6. Então que Tiago quer fazer o ponto do agricultor para comparar com o cristão. O cristão também vive a esperar. E neste contexto percebemos que perante esta injustiça, perante este sofrimento, perante esta opressão, o cristão vive a esperar a justiça final do seu Deus. Vive a esperar a vinda do seu Senhor. Daí no versículo 8, Tiago dizer: fortalecei o vosso coração. Porque esse sofrimento contínuo desgasta o nosso coração. É difícil. Ninguém está a ignorar a dificuldade de sermos injustiçados. Essa luta traz cansaço, traz desânimo e às vezes até frieza espiritual. Mas mais uma vez, devemos nos lembrar que isto se trata de uma carta e a preocupação de Tiago não tem sido o comportamento externo.
Tiago, mais uma vez, mostra a sua preocupação com o coração dos cristãos. A motivação da nossa perseverança não está na nossa própria força. Não está em que conseguimos resistir pelos nossos méritos e pelas nossas forças a estas injustiças. A motivação da nossa perseverança está em que a vinda do Senhor está próxima. Esta é a esperança do cristão. Nós perseveramos porque Cristo perseverou primeiro. Ele também sofreu injustamente. Ele também foi rejeitado. Ele foi humilhado. Foi traído pelos seus amigos. Foi acusado sem culpa. E mesmo assim, perseverou até ao fim. E reparem que Cristo não apenas nos manda perseverar, mas Ele sustenta a nossa perseverança. Porque, mais uma vez, pelos nossos méritos, nós não conseguimos. E hoje, nós esperamos a sua volta, porque sabemos que aquele que prometeu é fiel às suas promessas. E no fim, a injustiça não vai ter a palavra final. Deus irá julgar de forma justa. E o sofrimento que nós estamos a passar com injustiça ou coisas semelhantes não será eterno. Deus irá julgar. Então, no versículo 9, Tiago traz um alerta comunitário. Não vos queixeis uns contra os outros. E estas frases comunitárias que Tiago está a enviar vão ser várias ao longo desta passagem. Daí esta passagem ser tão comunitária e tão contrastante com a realidade que vimos do capítulo 4, versículo 13, ao capítulo 5, versículo 6. E ele está a falar para não se queixarem uns contra os outros. Porquê? Porque a verdade, amados irmãos e amigos, o sofrimento vai gerar tensão entre as pessoas. Muitas vezes, quando estamos cansados, quando estamos pressionados, acabamos por ficar irritados. Às vezes até murmuramos. Descarregamos a nossa dor nos outros. Por isso, Tiago lembra-nos que a perseverança cristã também aparece na maneira como tratamos os outros, como cuidamos uns dos outros, como nos relacionamos com os nossos irmãos. E reparem, irmãos, logo de seguida ele apresenta 2 exemplos que são sublimes para nós entendermos a forma como a perseverança cristã deve ser. Ele dá o exemplo dos profetas e dá o exemplo de Jó. Os profetas que permaneceram fiéis, mesmo sendo perseguidos, rejeitados, incompreendidos muitas vezes pelo seu próprio povo. Nem há muito tempo deste púlpito tivemos o nosso pastor Tiago a pregar o livro de Amós. A forma como aquele profeta foi rejeitado. Eles não queriam ouvir as verdades. Eles não queriam ouvir a mensagem que ele tinha para dar. E como esse, temos muitos outros exemplos na Bíblia. E também Jó é um exemplo de perseverança, porque mostra que perseverança não significa que nós não iremos ter dor. Perseverança não significa que nós não iremos sofrer. Ao longo do livro de Jó, podemos ver que Jó chorou, lamentou, questionou, sofreu profundamente. Mas em última instância, ele perseverou. E vejam como Tiago conclui, lembrando o caráter de Deus e não apontando para devem ser como Jó. Não. Ele diz, o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Isto lembra-nos mais uma vez a forma como a nossa força, como a nossa perseverança não vem da nossa força. A perseverança de Jó não estava na sua força. Tiago recorre ao próprio Deus, ao caráter de Deus, para sustentar a perseverança de Jó. Ela é sustentada no caráter do próprio Deus. Ele que é muito misericordioso e piedoso. E como é que nós podemos aplicar isto às nossas vidas? Todas estas coisas acabam por nos confrontar e nos fazer pensar da forma como lidamos com o nosso sofrimento, da forma como lidamos com as coisas que acontecem à nossa volta. Muitos não perseveram porque estão cansados, foram feridos,
Estão frustrados até com algumas coisas que aconteceram na sua vida ou até na sua igreja. Ou até estão a sofrer há muito tempo. Mas mais uma vez, a perseverança cristã é continuar fiel enquanto esperamos o Senhor. Isto implica continuar a obedecer, continuar a congregar, e a igreja ajuda-nos e serve para nos ajudar a perseverar. Continuar a servir, como vimos na última pregação pelo irmão Ruben. Continuar a orar. Mesmo quando ainda não vemos o fim. Mesmo quando ainda não vemos o resultado final. E talvez o maior perigo seja este. Infelizmente, há pessoas que continuam presentes na igreja em corpo, mas já desistiram há muito tempo. Continuam a ouvir e também a vir, continuam a participar, mas o seu coração está fraco. E por isso Tiago exorta: fortalecei o vosso coração. Como é que podemos fazer isto? Perguntam os irmãos e perguntam os amigos. Olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outra forma de nós podermos perseverar até ao fim, porque nunca será pelas nossas próprias forças. Devemos lembrar, como Tiago diz, da sua vinda, vivendo em esperança da sua volta, em que toda a nossa dor e o nosso sofrimento se irá dissipar. Porque se a nossa esperança estiver no conforto, nas circunstâncias daquilo que nos acontece, nas pessoas que estão à nossa volta, ou na estabilidade que temos, ou no equilíbrio da nossa vida, a verdade é que nós não estaremos a ser muito diferentes da realidade das pessoas que Tiago estava a descrever nas passagens anteriores, que dependiam de si próprias, que queriam ser muito autossuficientes, mas quando depois as coisas surgem, as circunstâncias surgem, elas logo fogem. E por isso, claro, que vamos desistir rapidamente e não vamos perseverar, porque não iremos encontrar uma esperança, um castelo forte como vimos. Não iremos encontrar isso. Mas quem espera em Cristo consegue perseverar, porque não está firme em si próprio e nas suas forças, mas está ancorado na esperança que tem em Cristo e na sua volta. E é o próprio Cristo, no poder do Espírito Santo, que traz a força para perseverar. Além disso, Tiago corrige outra ideia. A ideia de que o sofrimento significa fracasso. Como se quem sofre, de certeza que está em pecado. Quantas pessoas veem pessoas na igreja a sofrer e perguntam: mas onde é que está o Deus dela? Algum pecado esta pessoa deve ter feito, como os próprios discípulos disseram do cego de nascença. Mas Tiago lembra-nos, os profetas que foram enviados por Deus, eles sofreram. Jó foi fiel a Deus e sofreu muito. Ao longo da Bíblia, vemos vários exemplos de homens e mulheres de fé que sofreram profundamente. Mesmo os próprios apóstolos que estiveram perto de Cristo foram martirizados. Isto lembra-nos que a perseverança não é a ausência de dor. Não é isso que Tiago está a dizer. É, na verdade, nós mantermos-nos fiéis até no meio da dor. Porque a nossa esperança não está na nossa força, nem nas circunstâncias, mas está no Senhor Jesus Cristo. Como Tiago diz, está no Senhor que é misericordioso, que é piedoso e virá para nos tirar todo o sofrimento. E todo aquele que crer no seu sacrifício e se arrepender verdadeiramente dos seus pecados será salvo e poderá ter esta esperança. Por isso, enquanto esperamos o nosso Senhor voltar, mesmo no meio do sofrimento, devemos continuar a viver de uma forma íntegra, de uma forma fiel ao nosso Deus. É isso que o nosso Deus nos chama. E no versículo 12, Tiago faz uma exortação. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. E à primeira vista este versículo parece estar desligado do contexto, mas na verdade ele não está.
Tiago continua a mostrar como é que o cristão deve viver perseverante até à vinda do Senhor. Porque quando o sofrimento aperta, ou quando somos injustiçados, uma das primeiras áreas que vai sair do nosso controle é a nossa própria língua. Começamos a falar impulsivamente, como Tiago já tinha falado no passado. Exageramos, fazemos promessas precipitadas, tentamos nos defender a todo o custo. Mas Tiago diz, o cristão perseverante deve mostrar integridade naquilo que fala. Seja o vosso sim, sim. Ou seja, não usem palavras vãs. Não tentem controlar as situações pela força do vosso discurso. Porquê? Porque o cristão maduro aprende a descansar em Deus em vez de tentar sustentar-se nas próprias palavras. E isto acaba por preparar o caminho para os versículos seguintes, onde Tiago mostra como o cristão persevera na prática, que é vivendo em constante dependência de Deus, em oração e cuidando uns dos outros. E assim terminamos o primeiro ponto, perseverar juntos até à vinda do Senhor, que funcionou como o quê desta passagem. Vamos agora para o como. Como podemos perseverar juntos até à vinda do Senhor, no ponto 2 e 3. E por isso temos o segundo ponto, que é perseverar juntos em oração, que se vai concentrar entre o versículo 13 e o versículo 18. Tiago começa por perguntar, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. A ideia é simples. Todas as circunstâncias da vida devem conduzir-nos ao nosso Deus. Se alguém está a sofrer, orem. Se alguém está alegre, cantem louvores. Ou seja, tanto na dor como na alegria, devemos mostrar dependência espiritual. Tiago está a mostrar que a vida cristã não é vivida na autossuficiência, naquela autossuficiência que ele apontava nas passagens anteriores. O sofrimento não nos deve levar ao desespero. E por outro lado, quando as coisas correm bem, não nos devemos esquecer de Deus, como aqueles ricos que não queriam saber de Deus. É isto que Tiago quer mostrar. E depois no versículo 14 ele continua, está alguém doente? Chama os presbíteros da igreja. E isto é muito importante, porque a passagem continua a mostrar a sua vertente comunitária. Tiago não diz para o cristão, resolve sozinho o teu problema, ou viva a tua espiritualidade privada, ou lida sozinho com a dor que estás a sentir. Ele manda chamar os presbíteros. E os presbíteros nesta passagem representam o cuidado espiritual, o cuidado pastoral, a maturidade espiritual e a representação da igreja. O foco aqui não é tanto uma superstição religiosa, como se os presbíteros tivessem um poder especial para a cura. O foco é, ninguém deve sofrer sozinho no corpo de Cristo. E os presbíteros representam este cuidado, esta maturidade e a representação da igreja. E Tiago menciona a questão também da unção com óleo. E é importante referir que o óleo não deve ser visto como um objeto mágico ou uma fórmula especial. O centro da passagem não é definitivamente o óleo. O centro da passagem é a oração e a fé perseverante, a dependência que devemos ter do nosso Senhor. E Tiago continua, a oração da fé salvará o doente, no versículo 15. Tiago não está a ensinar, mais uma vez, que se houver fé suficiente, todas as pessoas serão curadas. E se não forem curadas, então foi falta de fé. O próprio Novo Testamento mostra cristãos doentes, servos de Deus a sofrer, pessoas piedosas não sendo curadas. Vemos enfermidades também muito próximos deste livro, do apóstolo Paulo. Vemos enfermidades de Timóteo. Então qual é que é a ideia desta passagem? A igreja deve buscar a Deus com confiança, orar de forma sincera, ir aos pés de Deus, depender totalmente de Deus, submetendo-se à sua vontade. E a confiança não pode estar totalmente na capacidade humana de produzir milagres. Tem de estar necessariamente no poder e na soberania do nosso Deus. Depois Tiago faz uma ligação importante entre pecado, oração e restauração, que diz,
se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tiago não está a dizer que toda a doença é consequência direta do pecado pessoal. Mas ele reconhece que em alguns casos existe uma ligação espiritual ao sofrimento humano. O pecado pode trazer doença, pode de facto em certas circunstâncias afetar o próprio corpo por consequências do nosso próprio pecado, mas mesmo a própria alma ou até os relacionamentos ficarem estragados por consequência do nosso pecado. Por aquilo que nós fazemos, de facto, tem consequências no nosso dia-a-dia. Por isso, Tiago acaba por juntar aqui a oração, o arrependimento e também o perdão e a restauração do irmão. E então chegamos ao versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E isto não significa uma exposição pública humilhante ou um espetáculo emocional de quem se está a confessar, mas na verdade é para dar um espetáculo emocional à igreja. O ponto de Tiago é: a igreja deve ser um lugar onde o pecado é tratado, ou onde a igreja deve ser um local onde o arrependimento é possível e visível, onde há apoio mútuo espiritual, onde há restauração. Porque a perseverança cristã, mais uma vez, não acontece no nosso quarto, enquanto estamos sozinhos. Acontece sim no contexto da igreja, onde cuidamos uns dos outros e nos ajudamos mutuamente no amor cristão. E Tiago declara: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E é importante ficar claro, o poder da oração não está numa elite específica ou em supercrentes, como vimos, por exemplo, na escola dominical. Não está. O poder está no nosso Deus. O poder está na dependência, no relacionamento contínuo, como vimos na escola dominical, constante com o nosso Deus. E até para nós termos este relacionamento contínuo, nós precisamos do nosso Deus. E só podemos nos aproximar de Deus em oração, porque temos um mediador perfeito, o nosso Senhor Jesus Cristo, que abriu o caminho até ao Pai. Por isso nós hoje não oramos a tentar conquistar o favor de Deus. Nós oramos no nome de Jesus, sabendo que fomos recebidos pela graça. E logo de seguida, Tiago usou o exemplo de Elias para explicar que o poder não está na pessoa, efetivamente. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, como diz o versículo 17. E isto deve ser encorajador para nós. Elias também tinha fraquezas. Elias também tinha limitações. Mas Deus ouviu a sua oração. Então o ponto de Tiago aqui é: Deus ouve e responde às pessoas que dependem do seu Deus. E acho que neste ponto, mais uma vez, para nós podermos aplicar à nossa vida, vai contra o individualismo espiritual e a autossuficiência. O individualismo olha para as coisas e sofre sozinho, isola-se, não partilha as suas lutas, olha para os seus sofrimentos e quer sofrer sozinho. Ou então é capaz até, no meio da sua alegria, como vimos no início da passagem, prosperar e no meio de tanta alegria esquece de Deus, como aqueles ricos. Mas o cristão perseverante traz tudo diante de Deus, tanto a dor como a alegria, tanto os medos e os sofrimentos que tem, como a gratidão diante do seu Deus. E Tiago lembra-nos que Deus nunca planeou que carregássemos os fardos sozinhos. Por isso Ele manda chamar os presbíteros no meio da dor. Por isso Ele fala de oração comunitária. Por isso Ele fala de confissão e de cuidado mútuo. Porque a perseverança até à volta de Cristo acontece no ambiente da igreja. Acontece em comunidade. E talvez aqui esteja um dos maiores problemas espirituais. Muita gente cai porque quer lutar sozinha, porque não partilha os seus problemas, porque esconde e não quer partilhar as suas dores, não pede ajuda. E o pecado acaba a crescer no oculto, sem ninguém se aperceber. Mas Deus deu a igreja para nos suportarmos uns aos outros, para orarmos uns pelos outros e para nos restaurarmos uns aos outros, como vamos ver também no último ponto. E Tiago também corrige a ideia de que a oração poderosa pertence apenas a pessoas extraordinárias. Às vezes pensamos, Deus usa pessoas especiais,
mas Tiago diz: Elias era um homem semelhante a nós. Ou seja, o poder não estava em Elias, o poder estava em Deus. Isto significa que qualquer cristão que vive em dependência de Deus pode experimentar a ação de Deus através da oração. E isto lembra-nos que uma igreja saudável é marcada por dependência de Deus. Por isso, oração. Por isso, partilha entre os irmãos. Por isso também o cuidado mútuo no seio da igreja. E assim chegamos ao ponto 3. Perseverar cuidando uns dos outros. Juntos cuidando uns dos outros. Que se enquadra então no versículo 19 e 20. Tiago termina a carta de uma forma diferente daquilo que é comum nós vemos numa carta. Ele termina a falar sobre restauração. Aqui não vemos, por exemplo, uma saudação final, não vemos cumprimentos às igrejas. Não é isso que nós vemos. Nós vemos ele a falar sobre restauração. Depois de falar sobre a oração, Tiago mostra que uma igreja madura também é marcada pelo cuidado espiritual mútuo, que também estava muito presente no tópico da oração, mas aqui nós vemos mais especificamente no tópico da restauração. Ele escreve: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e logo aqui neste início, nós podemos ver algo muito importante. Reparem que a possibilidade de erro não é hipotética. A possibilidade de erro existe. É uma possibilidade real nós podermos falhar. As pessoas podem de facto afastar-se, podem de facto esfriar-se espiritualmente. E em última instância, nós podemos ter irmãos que mostram que de facto nunca abraçaram verdadeiramente a verdade do Evangelho. Tiago não trata isto como algo que nunca irá acontecer. Ou seja, existe este perigo, efetivamente. Mas, ao mesmo tempo, reparem no se alguém entre vós. Ou seja, Tiago está a falar de uma responsabilidade que é dada à igreja. A igreja não é um grupo de indivíduos que vive de forma desligada. A igreja é um corpo. E no corpo de Cristo, os irmãos têm a responsabilidade espiritual uns pelos outros. Por isso, Tiago diz: e alguém o converter. A ideia aqui é de trazermos de volta aquele irmão que está em pecado, por exemplo, como vemos em Mateus 18. Ou seja, restaurar, resgatar espiritualmente. Tiago está a mostrar que uma igreja saudável não ignora o afastamento espiritual de um irmão. Uma igreja saudável está atenta. Ela percebe, procura ver estes irmãos que estão a sofrer e que estão distantes. E tem a capacidade também de confrontar o irmão com amor, com paciência. Isto confronta mais uma vez o nosso individualismo. Porque a mentalidade, de uma forma generalizada, é: cada um vive a sua vida, não te metas na vida dos outros, não julgues ninguém, não podes julgar ninguém. Mas não é isso que o ensino bíblico nos diz, nem é isso que Tiago nos está a ensinar. Tiago ensina-nos, na verdade, que o amor verdadeiro não é nós sermos indiferentes ao que nos rodeia. O amor bíblico importa-se quando alguém está desviado. Importa-se quando algum irmão está ausente, como vimos também na semana passada. A forma como nós devemos, quando vemos um irmão que não está presente, devemos de facto perguntar se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa. Uma igreja saudável importa-se quando alguém está a fazer um caminho errado à luz da palavra. Não pode ficar indiferente. E depois Tiago continua dizendo: salvará da morte uma alma. Tiago fala do pecado e do afastamento espiritual de uma forma séria. O pecado, amados irmãos e amigos, não é uma brincadeira. O pecado leva de facto à morte. Como diz Paulo aos Romanos, o salário do pecado é a morte. O afastamento de Deus é de facto destrutivo para nós. Por isso, quando nós restauramos alguém, não é um mero detalhe. Na verdade, nós estamos a ter uma obra de amor para com esse irmão. E por isso Paulo, neste mesmo versículo, ele conclui dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mais uma vez, a nossa esperança não está em nós, não está naquilo que fazemos, naquilo que produzimos, mas naquilo que Deus nos deu, que foi o seu amado Filho, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, morreu na cruz e nos libertou
desse salário do pecado. E Tiago conclui: e cobrirá multidão de pecados. Tiago não está a falar de encobrir o pecado no sentido de esconder o pecado. Não é um encobrimento pecaminoso, não é esconder o erro, não é fingir que nada aconteceu. A ideia aqui é de restauração, de perdão, de reconciliação. A graça a ganhar sobre a destruição. Quando o irmão é restaurado, a pessoa é trazida de volta. O pecado é tratado pela graça de Deus. A disciplina bíblica nunca tem como objetivo a destruição de alguém ou a humilhação de alguém. A disciplina bíblica tem como alvo a restauração do nosso irmão, como também já vimos na escola dominical que o pastor Tiago deu sobre disciplina. Então, e de forma também a podermos aplicar isto às nossas vidas, uma igreja saudável não é apenas um lugar onde pessoas assistem ao culto juntas. É um corpo que cuida espiritualmente uns dos outros. Isto significa que devemos estar atentos quando alguém está longe, quando alguém está a esfriar espiritualmente, a afastar-se da igreja, a endurecer o seu coração. Mas, irmãos, como é que nós podemos entender isto se nós não formos intencionais? Se não buscamos saber mais sobre o irmão no final do culto, se não tivermos conversas edificantes quando este culto terminar, se as nossas conversas forem apenas conversas de circunstância, como poderemos saber se o nosso irmão está com o coração endurecido? Como podemos saber se o nosso irmão está a ter uma vida devocional com o seu Deus? Como podemos saber como está a vida de oração do nosso irmão? Devemos nos esforçar para ter conversas intencionais com os nossos irmãos, tanto na igreja como fora dela. Como diz a nossa aliança de membresia, a certa altura, diz assim: comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrar-nos uns dos outros nas orações, a ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, a cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Irmãos, foi com esta aliança de membresia que nós nos comprometemos, que possamos pôr em prática este princípio de uma forma intencional. Que não seja apenas um compromisso verbal, mas seja um compromisso real, que é visível, que é intencional, para que assim possamos viver perseverantes até à vinda do Senhor, em dependência na oração, cuidando uns dos outros. Por isso, não devemos desistir dos irmãos que se estão a desviar. A igreja deve ser, na verdade, um espaço de restauração. Lembrem-se, irmãos, a igreja é um lugar de pecadores em constante arrependimento, não de santos que nunca pecam. Por isso, a igreja deve ser um lugar onde o pecado é tratado e a graça é oferecida com amor. Onde pessoas são trazidas de volta ao seu Senhor. Por isso, e concluindo, a fé verdadeira é a fé que persevera até à vinda do Senhor, porque foi Ele mesmo que prometeu que virá buscar a sua igreja e mantém-se firme nas promessas do seu Senhor. A fé verdadeira persevera em dependência de Deus, em oração. E por último, a fé verdadeira persevera em igreja, cuidando uns dos outros até ao fim. Lembrando, irmãos, a nossa perseverança não está na nossa capacidade, não está na nossa fidelidade, mas está no nosso amado Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Porque foi Cristo quem perseverou até ao fim por nós. Foi Cristo quem sofreu no nosso lugar. Foi Cristo quem venceu o pecado, a morte e o sofrimento na cruz. E é Cristo que hoje sustenta a sua igreja até ao dia da sua volta. Por isso, nós perseveramos. Não porque somos fortes, mas porque pertencemos a um Salvador que é fiel às suas promessas. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez somos gratos pela Tua Palavra e pela forma como ela nos lembra que não nos deixaste sozinhos.
Ajuda-nos a perseverar juntos até à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos estar firmes no meio das dificuldades e colocar a nossa esperança em Cristo, que prometeu que irá voltar para buscar o seu povo. Ensina-nos a depender mais de Ti. Que tanto nos momentos de tristeza como de alegria possamos viver uma vida contigo e partilhar a nossa vida com a igreja que Tu nos deste. Que possamos juntos ser uma igreja que cuida, que restaura, que não abandona os seus irmãos. E quando estivermos a sofrer, lembra-nos que Tu és misericordioso e compassivo. Que a nossa esperança não está em nós mesmos, mas na obra perfeita de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou e que reina eternamente. Guarda-nos firmes até ao fim. Nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.